Estamos vivendo um período de guerras. Nós estamos aflitos e pensando o que pode acontecer se esta guerra continuar. Ouvimos falar sobre Estados Unidos, Irã, Israel, outros países entrando em guerra. E toda guerra é tão perigoso, é tão triste, porque são tantos desastres, tantas mortes, tantas tristezas, não é verdade? E nós estamos vivendo este período. Mas neste vídeo eu não quero falar sobre este tipo de guerra, mas eu quero falar sobre a guerra que muitas mulheres, milhões de mulheres, estão vivendo silenciosamente e ninguém fala sobre isso. A guerra que eu estou falando é sobre a guerra contra o próprio corpo. Guerra contra a balança, guerra com a comida, guerra contra o espelho, guerra contra si mesma. Eu vivi assim durante muitos anos. Eu vivia em guerra com o espelho, odiava o que eu via no espelho, odiava o resultado na balança, vivia com raiva daquilo que eu estava colhendo no meu corpo, até que eu entendi que existem erros que fazem com que esta guerra nunca termine. E é exatamente sobre isto que eu quero falar com você neste vídeo. A guerra contra o corpo é um tempo onde você, ao mesmo tempo que você promete que agora vai dar certo, agora vai fluir, parece que ao mesmo tempo você está se sentindo um fracasso. Ou então, quando você está toda animada com uma nova dieta, com um novo programa, ao mesmo tempo você se sente triste e frustrada por não ter o resultado que você esperava. Este é o sintoma de pessoas que estão vivendo em conflito consigo mesmo. E eu sei como é triste viver desse jeito, como é difícil muitas vezes você sorrir, você vive de uma maneira fazendo com que ninguém perceba, mas só você sabe a dor que você carrega por estar vivendo esse conflito consigo. Se você quer emagrecer de verdade, se você precisa emagrecer urgente, você precisa aprender e entender as 3 coisas que um dia eu entendi e vou passar para você agora. A primeira coisa que você precisa aprender é a ouvir o seu corpo. Isto é essencial se você quer emagrecer. Se você não sabe ouvi-lo, se você não sabe ouvir a você mesma, você nunca vai conseguir emagrecer de verdade. Você vai viver no efeito sanfona e nunca vai alcançar o seu objetivo. O que eu quero dizer quando eu falo ouvir o próprio corpo? Uma das coisas que você precisa entender é que o seu corpo dá sinais. E um dos sinais que você precisa ouvir é o sinal da fome, a fome física de verdade, não aquela fome emocional. E como diferenciar a fome emocional da fome física? A fome emocional, ela vem em momentos onde você está passando por um tempo de estresse, um tempo de ansiedade, quando você está triste, e geralmente dá uma vontade de comer um alimento específico. É aquela vontade que às vezes você fala assim, nossa, eu tô com uma vontade de comer uma coisa boa, mas não sei o que é. Ou então você fala, ai, que vontade de comer aquele brigadeiro ou aquele pudim, geralmente são coisas doces. Na verdade, esta é a fome emocional. Esta não é a fome do seu estômago. Na verdade, é o seu cérebro te dando sinais de que o que você precisa, na verdade, não é de comida, mas sim você precisa desabafar com alguém, você precisa fazer uma oração, você precisa procurar um aconselhamento, você precisa conversar, às vezes, com aquela super amiga sua que te entende, que te puxa a orelha, às vezes, quando você precisa, que chora, que ri junto com você. O que você precisa é de carinho, é de afago, é de alguém que esteja junto com você, entende? Não é a comida que vai preencher esse vazio emocional que você está sentindo. Tanto é que quando você termina de comer aquele brigadeiro, quando você acaba de comer aquele alimento específico, logo em seguida vem o quê? A culpa, a tristeza, o sentimento de fracassei mais uma vez. Então você precisa entender o seu corpo e diferenciar a fome emocional, que é a fome por
afago, por conselho, por carinho, por amigos, da fome física. O seu corpo fala quando ele precisa de alimentos. É aquele roncar do estômago, é aquele sentimento de vazio, de buraco no estômago, é aquela fome. E essa fome, ela vem quando você está precisando de nutrientes para o seu corpo. Esta fome física, você come o que tem. Se tiver arroz e ovo, você vai comer arroz e ovo. Se tiver arroz e feijão, você vai comer arroz e feijão. Ela não é seletiva, porque ela só quer nutrientes, só precisa matar a fome. Não é um alimento específico. Então, lembre-se, a primeira coisa, se você quer emagrecer de verdade, é aprender a ouvir o seu corpo e respeitá-lo. Você não precisa comer se você não está com fome. Se o seu estômago, o seu corpo não está pedindo comida, por que você vai colocar comida dentro dele? Entende? Não é uma luta, não é uma batalha. A pessoa que vive em luta, em batalha com o próprio corpo, nunca vai ter paz com a balança. E muitas pessoas têm cometido como erro, e isso nunca tem deixado a pessoa sair dessa guerra contra o próprio corpo e não emagrece, ou emagrece e volta a engordar de novo. É que as pessoas vivem se punindo. Você precisa parar de se punir. Eu falei aqui sobre a fome emocional. Muitas vezes você sente a fome emocional, vai lá, come aquele brigadeiro, aquela coisa que não estava no script, que não era para você ter comido naquele momento, e logo em seguida o que você faz? Acontece um sentimento de tristeza, de dor, de fracasso, e aí logo em seguida você vai se punir. E de que maneira? Às vezes você começa a comer muito, muito, muito mais. Você pensa, já que eu enfiei o pé no balde, já que eu chutei o pau da barraca, agora eu vou comer mesmo. E isto você mal sabe que você está punindo o seu corpo, você está punindo a você mesma por um erro cometido. Ou às vezes você quer fazer aquelas dietas loucas, extremamente restritivas, onde você passa a semana inteira só comendo ovo, a semana inteira só tomando sopa, a semana inteira só comendo verduras, e tudo isso, na verdade, é um estado emocional de punição. Você está se punindo, punindo o seu corpo, e logo em seguida o que acontece? O seu corpo vem com força, e aí você sente aquela fome absurda, aquela compulsão absurda, e vive nesse ciclo. Então é tempo de você quebrar esse ciclo. Chega de se punir. Se você errou numa refeição, ok, por que você errou? Para e pensa, por que eu errei? O que estava acontecendo? O que eu estava realmente precisando? O que eu estava sentindo no momento? Da próxima vez que isso acontecer, como eu devo reagir? Escreva tudo isso no papel e levante-se e continue, mas não da mesma maneira, mas agora com o aprendizado de como não errar novamente, e siga em frente, sem se punir. Pare. Às vezes você vai lá e come uma refeição, né, que não deveria ter comido, aí você quer fazer jejuns longos, né, sem preparação, sem um conhecimento, e fica horas e horas e horas sem comer. E você sabe que tudo isso tem te prejudicado, e você tem vivido numa guerra sem fim contra a balança. E a terceira e última coisa é que você precisa aprender a trabalhar junto com o seu corpo. O seu corpo não é seu inimigo, pelo contrário, ele é o lugar onde você habita, onde você mora, onde você realiza os seus sonhos, as suas tarefas, onde você vive. E mais do que isso, o seu corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus. Assim diz a palavra. Então, o seu corpo não é seu inimigo. Você não pode mais ficar de frente ao espelho se xingando, falando palavras duras contra você, às vezes até se apertando, se maltratando. Não, o seu corpo não é seu inimigo, ele é seu amigo, ele é seu aliado. Na verdade, quando você engorda, ou quando você sente no seu corpo aquele desânimo, aquela vontade de só ficar deitada, vontade de não fazer nada, na verdade é somente o seu corpo tentando sobreviver, é o seu corpo respondendo à maneira em que ele está recebendo as coisas, a maneira que ele está sendo tratado. Então aprende, o seu corpo é seu
aliado. Ele vai responder conforme ele é tratado. Então aprenda uma coisa. Trate o seu corpo com zelo, trate o seu corpo com amor, trate o seu corpo como templo. A Bíblia diz, mais uma vez, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não pode haver guerra no templo, não pode haver batalha dentro de um templo. O templo precisa ser tratado com zelo, com cuidado, com amor. Então assim você precisa começar a enxergar o seu corpo. Não aceite qualquer coisa, não aceite qualquer coisa que vai destruir esse templo. Comece a fazer refeições, ter opções, escolhas que vão nutrir o seu corpo. E quando eu falo isso, eu estou falando de coisas simples. Eu estou falando de comida, eu estou falando de maçã, beterraba, abobrinha, jiló, chuchu, ovos, carnes, frutas, de todos os tipos, arroz, feijão. Tudo isso é o que o seu corpo precisa. Mas o que você às vezes tem feito? Entregado para ele coisas que ele nem conhece. E aí o que ele faz? Ele fica triste. E é por isso que às vezes você sente aquele desânimo, aquela vontade de só ficar deitada, aquela culpa absurda. E às vezes você acha que tem alguma coisa de errado com você. Ai, é macumba que me jogaram. Ai, é mal olhado que colocaram em mim. E na verdade não. Na verdade são os pães, as bolachas, os alimentos ultraprocessados, aquelas coisas que o seu corpo não gosta. Não serve, ele não reconhece isso. Se chegar agora um estranho na porta da sua casa, e aí ele vai bater lá. Nossa, e ele tem uma feição tão esquisita, parece ser uma pessoa maldosa, parece que ele está com má intenção, ele quer fazer alguma coisa de mal com você. Como que você vai ficar? Você vai sorrir? Você vai falar, entra, seja bem-vindo. Você vai, oh glória, que maravilha. Ou você na hora vai ficar assustada, vai fechar a porta correndo, vai tomar alguma atitude, ou às vezes se a pessoa já até entrou na sua casa e você está ali, o que você vai fazer? É exatamente assim que o seu corpo reage a coisas estranhas. Alimentos que nem são alimentos, produtos estranhos. Entende? Então o seu corpo não é seu inimigo. Este é o fato que você precisava entender. Comece a tratar com amor. Comece a fazer boas escolhas. Comece a entregar para ele não menos comida, mas aquilo que ele precisa. Coma quando ele der sinais de fome física. E quando você for comer, entregue a ele o melhor. O melhor são os nutrientes que Deus criou para ele, o seu corpo, para que você viva bem, feliz e alcance os teus maiores sonhos através dessa ferramenta poderosa que é o seu próprio corpo. Eu desejo de todo o meu coração que este vídeo tenha falado com você profundamente e que você pare agora de viver em batalha com seu corpo e olhe para ele e reconheça que é ele que vai fazer com que você alcance os teus sonhos, que é através dele que você vai viver os melhores dias da sua vida, que o Espírito Santo escolheu ele, escolheu você para habitar. E chega de batalha, apenas cuide com zelo, com amor, com dedicação. E se este vídeo falou com você, eu quero que você pegue agora e envie ele para pelo menos 3 amigas. 3 amigas que talvez você estava conversando, que precisa emagrecer urgente, que vive em luta contra o corpo, contra a balança. Envie agora para essas 3 amigas. E se você ainda não é inscrita nesse canal, eu não sei o que você está esperando. Olha embaixo e clica aí no botãozinho inscrever-se, porque constantemente eu estou aqui para ajudar você a emagrecer de maneira maravilhosa, porque é sempre através da palavra do Senhor. Deus abençoe muito a sua vida e deixe aqui nos comentários para mim, se você chegou até o final, coloque nos comentários agora. Eu faço as pazes com o meu corpo. Não esqueça, eu tô de olho aqui nos comentários, quero te ver lá. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.